evento dessa noite. E, para isso, eu gostaria de convidar o nosso segundo palestrante, a Laércio Nicoletti, que é mestre e doutorando em Engenharia de Produção pela Unimep, engenheiro eletricista pela USP, profissional com 22 anos de experiência na gestão de empresas como Honda, Baleô e, atualmente, gerente de qualidade e melhoria contínua do Grupo Petrópolis. Professor na especialização em Engenharia de Produção pela Unimep. Laércio, por favor. Primeiramente, agradecer à Universidade Mackenzie, e, em particular, a professora Viridiana, a professora Maria Célia, a professora Agostinho, que me convidaram e permitiram estar aqui hoje. É um enorme prazer estar aqui palestrando para vocês. Tá? Eu vou falar hoje sobre tomada de decisão nas organizações. Tá? E já vou pedir aqui a autorização de vocês, que eu não vou falar de teoria, vou falar na prática o que a minha experiência trouxe por trabalhar com sistema de gestão, por implantar a gestão, a estratégia em organizações de grande porte. Então, vou trazer um pouquinho da minha experiência aqui, em alguns casos. A minha apresentação ela vai se dividir, deixa eu ver se eu acerto aqui, em 3 momentos. Primeiro, eu vou trazer um caso que existe na literatura, vocês devem conhecer, pelo menos, o que aconteceu. E depois, e eu vou trabalhar um pouquinho essa análise desse caso. Depois eu vou te citar 3 exemplos que, de alguma forma, eu tenho algum laço com essas decisões. Uma delas, a primeira, eu não tomei nenhuma decisão, não sou responsável por nada, mas eu tinha um contato muito grande com a empresa e posso dar um testemunho aqui. Na segunda, eu apareci depois que se tomou a decisão, mas eu vivi todas as consequências da decisão. E, na terceira, eu ajudei a tomar a decisão. Então, eu trabalhei na decisão propriamente dita. E, por fim, eu vou trazer decisões cotidianas. O que a gente pratica no dia a dia? Tá? Como que a gente faz a decisão lá na empresa? Porque vocês devem estar... Quem tem aula com a Célia deve ter estudado teoria multicritério, métodos multicritério para tomar a decisão. Mas a gente vai ver como que eles são aplicados ou se são aplicáveis lá na empresa da gente. Tá ok? Tá claro? Minha voz está boa? Então, tá bom. Vamos começar, então, com um caso conhecido. Antes, 2 inquietudes, depois irão 3, mas 2 inquietudes que a gente vai tentar resolver. Como se toma decisão em uma empresa? Como se toma decisão de verdade na empresa? O que a gente faz lá no dia a dia, no board da empresa? Como que a gente toma decisão? E o segundo, o uso de um método é válido? Qual dos tipos de método de decisão realmente são válidos? Né? Para quê, em que caso? Então, a gente vai explorar um pouquinho também isso. Tá bom? Então, agora acho que eu entro no exemplo. Quem conhece a Challenger aqui? Acho que alguns nasceram depois dela ter explodido. Vocês sabem do desastre da Challenger? Sabe por que ela explodiu ou não? Tem N cases, eu vou cair aqui até o final tem que ficar mais para cá. Tem N cases, N livros estudando o caso da Challenger, então, em particular, eu vou trazer alguns detalhezinhos bem rapidinho. Então, primeiro, o acidente foi em 28/1/86, e a temperatura, guarda essa informação importante, aproximadamente 0 grau, um pouquinho menos de 0 graus Celsius. Decisão na noite anterior, lançar ou não lançar a Challenger. Então, eles sentaram, a NASA, seus fornecedores, sentaram na noite anterior para falar, escuta, nós vamos lançar ele ou não? Nós devemos lançar a Challenger amanhã, de manhã ou não? Boa pergunta, né? E tinha um monte de critério para se tomar decisão. Temperatura, custo, o projeto estava atrasado, ele já tinha sido postergado 2 vezes esse lançamento. Então... E um monte de outros fatores ali. Imagina, eu listei apenas alguns. Então, como tomar uma decisão com todos esses fatores na mesa? Quem vai tomar a decisão? Quem que vai falar voa ou não voa? Então, esse é o aspecto que a gente vive o dia inteiro nas empresas. Na verdade, a gente vive o dia todo, né? Porque vocês tomaram uma decisão de estar aqui na palestra, não tomaram? Teve um monte de gente que tomou não estar. Então, a gente toma a decisão o dia inteiro. Que prato vai almoçar, que prato vai jantar, com quem vai namorar,
Tudo é decisão, certo? Então, vamos ver, eles trabalharam nisso tudo, os relatórios técnicos estavam inconclusivos, esse é outro ponto importante, tinha um monte de critério para tomar definição, para tomar uma decisão. Que decisão? Lançar ou não lançar. Aí, causa raiz. Falha no processo decisório, decidiram errado. Um monte de engenheiro da NASA, não é engenheiro do Brasil, não. Engenheiro do mundo inteiro, engenheiro da NASA. Um monte de fornecedor, experts no assunto, tomaram a decisão errada, lançaram errado. Tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês que também tem uma coisa, não tem jeito de acertar sempre. Aliás, a gente mais erra que acerta quando vai tomar decisão. O problema todo é o risco que você está correndo em cada decisão que você toma. Então, quando você está com a caneta na mão lá para tomar decisão, qual que é o risco que você está medindo? Então, isso é muito importante. Vocês vão ter isso a vida inteira para vocês. Quer sejam estagiários, quer sejam engenheiros, quer sejam diretores, sempre vai ter, só vai aumentar o risco, o grau do risco que você vai assumir. Tem até um relatório confidencial, esse relatório, confidencial não, é um relatório presidencial, que foi entregue ao presidente dos Estados Unidos, e esse relatório está acessível na internet, depois tem a referência dele, depois eu posso compartilhar esse material também, tá? Mas tem referência dele, e tem bastante coisa, são muitas páginas com muitas avaliações. Então, a pergunta que eles deviam ter feito é: os incidentes dependem da temperatura? A temperatura influencia ou não? Mas influencia o quê? Qual que é o critério? Então, eles tinham aqui os dados de um monte de foguete. Aqui é o número do foguete, o lado A e o B, e quando tem esses risquinhos aqui, é se ele falhou ou não. Baseados nisso aqui, dá para a gente tomar decisão ou não? Lança ou não lança amanhã? Se vocês pararem e ver um pouquinho, eles tinham esse relatório exato aqui no dia da decisão. Só que eles não fizeram isso. Se eles fizessem isso, eles iam ver que abaixo de 66 Fahrenheit, todos os anéis de vedação, anel O-ring, o anel de vedação, ele falhava em todos os lançamentos com menos de 66 graus. Aliás, se eles agrupassem dessa forma, daria para ver também, abaixo de 66, todos falharam. Tá? Esse aqui não falhou porque ele não foi lançado. Eles tinham todos os históricos e todas as informações para tomar uma boa decisão, só que não agruparam corretamente. E eles desconheceram essa regra. O problema foi a resiliência da borracha. A borracha, ela comprimiu e com a temperatura, como a temperatura estava muito baixa, ela não voltou. Escapou a gasolina e explodiu a Challenger. Então, como diz um colega meu, era tragédia anunciada isso. Conclusão, vazamento do combustível por falta de resiliência num dia muito frio. Não era para lançar. Agora, com os relatórios inconclusivos, eles não conseguiram, um monte de engenheiro, é fácil para a gente agora, né? Mas um monte de gente competente não conseguiu tomar a decisão certa. Entende o que uma decisão pode causar ou não? Aqui eu ponho as referências, tá? Depois eu passo, mas esses livros são muito bons. Esse aqui só fala do acidente da Challenger, esse aqui fala de diversos casos práticos. E esse aqui é o relatório presidencial. Não sei por que eu falo confidencial. Enfim, esse é o caso da Challenger. Um erro de decisão, com risco alto, provavelmente, para não atrasar o programa mais, acabou acabando de vez com o programa das naves espaciais, com essas naves. Vamos ver alguns exemplos que eu vivenciei, de alguma forma. O primeiro eu não vivenciei, mas eu conheço um pouco a empresa. Eu trabalhei vários anos com a empresa que causou isso aí. Vocês sabem que empresa que vem na cabeça de vocês? Samarco? Eu formei mais de 4.000 Yellow Belts, mais de 50 entre Green e Black Belts nessa empresa, em Lean Six Sigma.
Eu treinei todos eles. E é uma empresa idônea, uma empresa boa, uma empresa séria, uma empresa que trabalha corretamente com os seus valores. Tem valores muito claros, princípios muito claros, mas algumas pessoas, segundo alguns critérios, assumindo alguns riscos, resolveram assumir o risco de quebrar a barragem. E ela quebrou. E aí? Decisão errada de novo. Então, percebam que a gente vive no mundo empresarial, a gente vive na vida também, mas a gente vive tomando decisão. E algumas decisões acarretam graves problemas, não só para a gente, como para a sociedade como um todo. E aí, depois do problema, quem estuda um pouco de sustentabilidade, minha tese de doutorado é nisso também, quem estuda isso, vê que qual é o risco que a gente está correndo, vale a pena correr esse risco, em função do investimento que você teria para fazer essa barragem, segurar essa barragem. Faz sentido? Estão entendendo onde eu quero chegar ou não? Não falei para vocês ainda? Bom, enfim, mas é isso mesmo, vocês estão entendendo sim. A gente está acompanhando o raciocínio. Vamos outro. Esse aqui eu entrei depois, eu fui o engenheiro número 4 da Honda Automóveis do Brasil. Recém-formado, 96. Eu fui dos primeiros engenheiros contratados pela Honda Automóveis do Brasil. Conheci todas as fábricas, mas vamos para a decisão. Construa ou não uma fábrica no Brasil? Vocês imaginam quantos critérios tem para analisar se constrói ou não uma fábrica no Brasil ou não? Que fábrica, que carro eu vou produzir, o que eu vou fazer da produção, quais fornecedores eu vou trazer comigo, em que local, porque cada cidade dá um incentivo diferente, cada estado dá um incentivo diferente. Vou fazer lá perto de São Bernardo, onde tem os carros, onde tem as fábricas de carro, vou fazer num lugar distante. Então, tem um monte de decisão que esse pessoal passou. Eu entrei lá depois disso, depois da decisão tomada. Na verdade, quando eu entrei, não tinha nenhum desses prédios aí. Essa aí é a versão já final. Mas, percebam que tomar a decisão de fazer uma fábrica ou de ampliar, a primeira parte é essa aqui da fábrica, tá? Ou ampliar, essa aqui é a do FIT. Ou ampliar, é uma decisão que envolve muitos critérios, muitos riscos. Porque se você lança um produto errado, o que acontece? Se não tem venda, a empresa não vai só à falência aqui, ela prejudica toda a operação mundial da Honda. Então, é uma decisão, logicamente, foi tomada lá no Japão, não aqui, mas é uma decisão que envolve muitos riscos. Vou dar um exemplo meu agora, atual, esse eu participei. Fábrica de cerveja. Vamos para o Nordeste ou não vamos? Vocês sabem que cerveja que é o Grupo Petrópolis, né? Itaipava, Petra, Weltenburger, dentre outras. Mas hoje eu não estou para falar de cervejaria, só vou falar daqui se não dá água na boca, não vou, só água não adianta. Enfim, ampliar a operação da fábrica, sim ou não? A gente não tinha nenhuma fábrica há 3 anos atrás, 2015, em 2014, a gente não tinha nenhuma fábrica no Nordeste. E a gente tem um concorrente que não é um concorrente grande. Ele é o maior do mundo. Né? A Ambev é a maior do mundo, não é a maior do Brasil. Então, a gente tem um concorrente pesadíssimo. Se ele decide fazer alguma coisa, é difícil segurá-los. Apesar de nós, na época, sermos o segundo, hoje somos o terceiro, porque a Heineken comprou a Kirin, mas estamos voltando. Até o final do ano, acho que a gente volta. Mas, enfim, expande ou não? Tem mercado ou não? Vai lá o pessoal de marketing? Não, vamos vender. O pessoal de vendas, vocês já falaram com o pessoal de vendas? Vocês conhecem o pessoal de vendas? Alguém trabalha em vendas aí? Vende qualquer coisa. Não, vocês vendem mais 10 mil cerveja por hora? Vendemos, não tem problema. Não é assim que faz. Depois se vai conseguir outro papo. Mas o risco é enorme. Porque vocês sabem quanto custa uma fábrica de cerveja para fazer? Construir? Sem empréstimo, do jeito que a gente estava?
São vários, centenas de milhões de reais. Porque também tem um negócio. Nós decidimos fazer a fábrica, mas as nossas fábricas são da primeira tecnologia do mundo. As do Nordeste, elas trabalham quase que sozinhas. Ah, daí vocês estavam falando, a indústria 4.0 não precisa, vai demitir gente. Não. Aí que precisa de gente especializada. E o pior, não tem. A gente precisa contratar os caras e treinar. Vejam o que a gente passa. Tá? Tem que mandar todo mundo de São Paulo para lá. Estou só fazendo um parênteses, tá? Porque isso faz parte da decisão. Você tem que mandar todo mundo de São Paulo para lá, treinar os caras 1 ano, depois, aos poucos, ir trazendo o pessoal de volta. Mas, enfim, é uma decisão. Essa aqui é a nossa fábrica de Rondonópolis, do Mato Grosso. Então, a decisão, ela envolve um monte de coisa. Ela envolve, é um ato cotidiano, eu tomo todo dia, toda hora, né? Vou tomar café com açúcar ou com adoçante? É uma decisão. Vou construir uma fábrica ou não? É outro. Envolve todas as áreas, envolve todas as empresas, às vezes é só meu departamento, às vezes só sou eu, isso a gente vai ver na terceira parte, e às vezes envolve um monte de gente para tomar uma decisão. Pode ser tomada por uma única pessoa ou por várias. Né? Eu falo o seguinte, eu brinco com o meu pessoal, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu estou com a caneta na mão. O cara que está com a caneta na mão que toma a decisão. Mas não é bem assim, né? A gente brinca, mas a caneta na mão, quem assina é só uma parte do negócio. Quem toma a decisão é todo um colegiado, normalmente, dependendo do grau e do risco que a decisão envolve. Tá? É mais complexa quanto mais pessoas envolvidas e quanto maior a quantidade de critérios. Quanto mais critérios tiver, mais difícil. E sempre envolve riscos. Não existe decisão sem risco. Até para tomar um café. Se eu tomo um café com açúcar, eu vou engordar. É um risco. Se eu tomo um café com adoçante, eu posso ter câncer, sei lá, não sei o que mais. É outro risco. Então, a gente toma decisão todo dia. Maior ou menor risco, mas a gente toma. E cuidado, que a tendência, a gente vê muito pessoal hoje, porque a gente tem estagiário, a gente tem engenheiros recém-formados, o pessoal procura se esconder para não tomar decisão. Então, muito cuidado para não se esconder atrás da cadeira ou se esconder atrás do cara. Ah, vai lá, chefe, e fala com o gerente da outra área. Vai lá e fala com o diretor. Ah, precisa falar com o outro diretor. Aprenda a tomar as decisões, assumir os riscos. Tá? Só que também tem um negócio, né? Por que o pessoal não assume risco? Porque, muitas vezes, quem está lá, o gestor imediato, também não assume a hora que a corda quebra. Porque, uma vez que eu delego para o meu funcionário a responsabilidade e ele toma a decisão errada, quem responde pela decisão errada sou eu. Faz sentido o que eu estou falando? E não é sempre que acontece assim, tá? Tá claro até agora ou não? Vamos entrar na terceira parte, que são as decisões da empresa. Eu só trago alguns exemplos para vocês, tá? De decisões um pouco diferentes, que no fundo é a mesma coisa, mas para vocês entenderem o que acontece na empresa. Para comprar uma folha de papel para a minha área, eu preciso aprovar. Alguém vai lá no sistema, emite o pedido, vai entrar lá no Gimba. Aí eu quero uma resma de folhas. E depois eu tenho que assinar. Então é isso, esse é o fluxo normal de uma decisão. Agora, eu delego. Eu não assino para folha de papel. Eu delego para um funcionário meu. Ele assina. E se der problema, quem é o culpado? Quem que é o culpado? Eu. Eu que respondo. Logicamente que eu controlo o macro, eu controlo o orçamento. Então, uma folha não vai estourar o orçamento. Mas é importante ter os olhos sempre no orçamento. Aliás, no dia que vocês entram numa empresa, primeira coisa que vocês têm... Na verdade, o dia que cai um dinheiro no bolso de vocês, primeira coisa que vocês têm que trabalhar é o orçamento. Como que eu trabalho? Eu tenho que gastar menos do que eu recebo. Essa é a regra do jogo. Faz sentido ou não? Então, essa é uma decisão simples, trivial,
obedece uma alçada de provação, é fácil. Se eu quiser rejeitar, eu entro lá e aperto não. Se eu quiser aceitar, aperto sim. Tem um monte de decisão como essa. Materiais de escritório, equipamento de informática, às vezes prestador de serviço, treinamento. Treinamento, a gente escolhe alguém, vai lá, vai ou não vai. Não precisa de um diretor, um presidente para provar isso. Para na alçada, mesmo que tenha uma alçada superior, você define e responde por ela. Risco baixo, é isso que a gente fala. O risco é baixo. Logicamente, quando você está falando de orçamento, quando você está dentro do orçamento, se passar 1 centavo do orçamento, o que acontece? O sistema bloqueia, daí vira um caos. Então, você não pode deixar que aconteça isso. Agora, você controlando as suas contas, você sempre vai ter dinheiro, vai ser sempre gastar, as decisões são fáceis de ser tomadas. Faz sentido? Está interessante o que eu estou falando? Vocês estão com cara de repolhinho. Vamos lá. Contratação de funcionário, essa é boa. Tem um departamento especialista em funcionários, em pessoas. Qual que é esse departamento? RH. O RH, ele seleciona, eu falo que eu quero uma vaga, estou passando um processo desse hoje. Eu quero uma vaga. Eu falo o que eu quero do profissional, ele vai lá e seleciona alguns. Vamos direto para o que interessa? Ele vai lá e seleciona alguns. Para minha vaga, foram 2.500 currículos, mais ou menos. Eles selecionaram lá meia dúzia para mim. Eu entrevisto esses 6? Posso entrevistar, mas eu faço diferente. Isso não é regra da empresa, mas eu faço diferente. Meus especialistas entrevistam, porque eu faço os pares entrevistar as pessoas para a gente ver como que é, né? Para eles sentirem como que vai ser o cara que vai cair ali, né? Como se adapta a eles ou não. Então, eles entrevistam. Daí, eles me dão algumas opções. Ó, Laércio, tem 1 ou 2 opções aqui para você. Aí, você entrevista os 2. Esse, eu acho que é o bom, e esse aqui é mais ou menos. Resolvido ou não? Daí, passando a minha entrevista, eu escolho outro. Pode acontecer isso? Pode. É o que eu falei, eu estou com a caneta, né? E aconteceu isso essa semana. Eu escolhi outro do que eles escolheram. Eles me deram 2 opções, eu escolhi o que eles não escolheram. Aí eu preciso reunir todo mundo, porque senão perde a credibilidade da equipe, certo? E explicar por que eu estou escolhendo um e não o outro. E por que eles têm que apoiar um e não o outro. Aí eu tenho que abrir a estratégia que está por trás da minha decisão. Vocês percebem que não é só tomar decisão? Porque se eu tomo uma decisão contra, o que vai acontecer no próximo processo seletivo? Eles não vão nem aparecer para entrevistar. E eles não vão contribuir. E a contribuição deles é valiosa. E com base na contribuição deles que eu tomei, inclusive, a decisão pelo outro. Mas cuidado. O que eu estou querendo falar aqui? A decisão está no último grau, está na alçada superior. Tá? Às vezes, a alçada superior nem consulta especialista, toma a decisão. E aí, se não der match com a empresa, com os demais funcionários, o que acontece? Paga o preço. Risco. Então, colocando esse nível intermediário aqui, eu reduzo o risco da minha decisão, mesmo correndo o risco de tomar uma decisão contrária deles. Faz sentido ou não? Ninguém vai querer trabalhar comigo, ninguém vai mandar currículo mais. Tudo bem, gente? Vamos lá, mais um tipo de decisão. Quando a gente vai fazer um investimento, aí a gente está falando de grande porte. Eu quero comprar uma envasadora nova de cerveja. Aí eu estou falando de alguns milhões de dólares, aí eu estou falando de decisão de várias pessoas. Tem várias pessoas e ainda, por exemplo, o Laércio quer comprar uma máquina nova. Ele tem que submeter, tem que fazer uma justificativa e submeter para um comitê de diretores. Ele vai lá vender essa ideia para os diretores. Na sequência, se
eles acham que a ideia é viável, porque pode ser que nem seja viável, aí você vai lá defender de fato. Você vai fazer uma apresentação, um PowerPoint, e vai levar lá por que você quer essa máquina. E se não tiver aquele negócio do ROI ou do retorno, qualquer tipo de retorno sobre investimento em até 24 meses, provavelmente eles vão cortar ali. Mas vamos supor que tenha, ou que tenha algum chamativo maior. O que acontece? Daí vai para o diretor. E, às vezes, até para o presidente. Eu não pus aqui, comitê de diretores. O diretor vai para o comitê de diretores e, às vezes, vai até para o presidente, dependendo da alçada. Então, o financeiro precisa participar, porque não é assim, né? Pega 20 milhões lá e compra a máquina. Você acha que a fábrica tem fluxo de caixa para isso? Qual que é o retorno desse investimento? Como que a gente vai fazer? Vai financiar, vai comprar? Então, todo o risco é analisado em passos, e, às vezes, por comitês gerenciais ou de diretores. Faz sentido que uma decisão seja assim ou não? Tá? Não usei matemática nenhuma, eu só estou usando, por enquanto, PPT. Só PowerPoint para mostrar qual a melhor decisão ou quem aconselha quem a fazer. Aí a gente vai para um cenário mais complexo. Esse eu também passei. Olha, se vocês estiverem em processo de implantação de RP e puder sair correndo, sai, porque se eu puder, eu saio. O negocinho difícil. E essa é uma decisão muito grande. Envolve um monte de gente. Envolve um valor muito alto. Ninguém é especialista em ERP na empresa. A gente é especialista em cerveja lá. Aliás, eu passei por 2 vezes isso, né? A gente é especialista em automóvel, depois é especialista em cerveja. E tem que escolher um sistema. Aí vai um cara lá, chamado Tecnologia da Informação. Eu vou pular, depois eu vou. Tecnologia da Informação, que vai lá, tem 18 opções. Algumas atendem, outros não, eles selecionam 3. Daí, a minha área, qualidade, melhoria contínua, processo, vai lá e aplicam o MCDA, um método multicritério para análise de soluções. Aí sim, com um monte de critérios pré-definidos, eu acho que eu pus aqui na próxima, tá? Custo, share de mercado, quanto que o share de mercado cada empresa tem, atuação no mercado, equipe envolvida, percentual de customizações necessárias, percentual de legados. A gente ficou, no caso do RP, nós ficamos 6 meses visitando clientes e fornecedores, pegando um monte de informação e compilando tudo. Aí, nós conseguimos passar para o comitê as 3 opções viáveis e classificá-las. Essas 2 pode ser qualquer uma, essa outra nem tanto. Logicamente tinha uma gradação entre as 2, mas eram muito parecidas. E aí a empresa optou por um. O comitê diretivo teve condição de optar por um. E não ficou no feeling, não ficou no jeitinho, não ficou no um cara que quer, não ficou na experiência do outro. Porque na hora que você vai falar em implementar um sistema, um software, eu já conheço esse, eu já trabalhei com esse, eu já fiz esse. Então, cada um tem um bom motivo para fazer do seu jeito. E se você não tiver dados e fatos, se você não tiver um método por trás disso, provavelmente a sua decisão corre muito mais risco do que se você tratando com fatos e dados. Faz sentido ou não? Então, em alguns casos, embora na maioria das vezes, nas decisões cotidianas, as empresas, elas trabalham com alçadas de decisões com pessoas decidindo, em casos muito especiais, em casos que realmente demandam uma expertise maior ou demanda mais segurança, os métodos matemáticos eles são e devem ser usados. Entenderam? Às vezes a gente passa muito tempo sem ver um cara desse usar, mas quando usa, ele é muito importante. Tá? Por quê? As conclusões, os métodos de critério foram usados para priorizar as alternativas. Ele usou tanto critério quantitativo quanto qualitativo. Nem só números, qual é o percentual de share, qual que é a quantidade de informação.
Ele também pegou qualitativo. Qual que é a percepção? Nós somos no cliente, qual que é a percepção desse software? Eles dão trabalho no atendimento pós-implantação? Eles querem só vender customizações depois? Então, tem um monte de perguntas qualitativas que são aplicadas e ponderadas na nossa média, nos sistemas multicritérios. E, a partir daí, é possível tomar decisão de uma forma mais correta. Eles cobrem basicamente os pontos cegos, tá? E tem a gente tem um monte de ponto cego, sempre a gente esqueceu aquilo, esqueceu isso, esqueceu aquilo, e ajuntando os diversos profissionais e os diversos critérios, levantando os diversos critérios, fica mais fácil, é como se tem um checklist. Você imagina um piloto de avião, ele tem um checklist, ele fica 10 minutos lá fazendo o checklist antes de voar, depois de ter plano de voo e tudo. Por quê? E ele segue o papel. Por quê? Alguém sabe? Primeiro, se ele não seguir e alguém descobrir, ele está na rua. E depois, o que acontece? Ele tem que garantir que checou todos os pontos. Que se ele esquecer só alguma coisinha, esqueci só uma linha de confirmar, e era a linha da turbina, o que pode acontecer? Pode virar pique. Tem um piloto nosso lá da empresa, nós temos alguns pilotos lá, que trabalham com os nossos aviões, e eles falam, né, uma vez pegou fogo na turbina, o que você fez? Abriu o checklist. Você imagina o sangue frio do cara, né? Checklist vai fazer o que ele sabe. É decisão. E ele pôs o avião no chão. Percebam. Então, pelo menos, mas por que você fez isso? Por que você não se desesperou? Não, eu vou fazer o que está... Tinha um monte de vida envolvida. Eu vou fazer o que está na minha mão. O que está na minha mão é seguir o procedimento. Porque, pelo menos, se eu errar, eu errei fazendo o que devia fazer. Agora, se eu tomo uma decisão aleatória e erro, aí a culpa é minha. E mesmo que eu sobreviva, como eu vou viver com isso? Faz sentido o que eu estou falando? Vocês estão entendendo ou não? Então, percebam, né, que isso agrega valor, muitas vezes. Por fim, conclusão geral. Como se toma a decisão na empresa? A maioria das vezes baseada nas crenças do próprio gestor. Isso é fato. A gente é preparado, o gestor é preparado para tomar decisão. E a gente toma decisão, muitas vezes, rápido. Tem que tomar. Tá? Mas não é só o gestor que toma a decisão. Lá na linha de produção também. Vai ou não vai? Tá? A linha, esses dias, pode acontecer, né? Graças a Deus não aconteceu. Mas se quebra o vidro, eu estava na linha, estava quebrando garrafa. E a gente não quer ver quebrar garrafa, né? E a vontade que dá lá é de pôr a mão ali. Se você pôr a mão ali, você perde a mão, porque vai cair vidro de todo lado. Então, sábio foi o operador que, antes de eu pensar em colocar a mão, ele desligou a máquina. Né? Mas pensem que o ato reflexo, às vezes, é contra isso. Teve uma empresa que eu trabalhei algum tempo atrás, que o rapaz, que eu trabalhei não, que eu prestei consultoria, não vou falar o nome, mas o rapaz, ele estava entre dois, o vagão estava com problema na máquina, eu nem lembro qual era o problema, e ele tinha que soltar o vagão, tá? E a máquina começou a ganhar velocidade. O que ele fez? Ele subiu no vagão e puxou. No que ele puxou, escorregou, perdeu os 2 braços e as 2 mãos. Os 2 braços e as 2 pernas. Eu quis ajudar. Quem vai te ajudar agora, meu amigo? Decisão errada, risco desnecessário. Então, cuidado, tá? Estou trazendo esse exemplo, porque esse exemplo é verdade, tá? E mostra que, se a gente tomar uma decisão por impulso, às vezes na empresa, é passível de ter um retorno
completamente indesejável e às vezes para você. Faz sentido o que eu estou falando? Fui muito mal com esse exemplo? Contundente, né? Então tá bom. O uso do método é válido para quais tipos? Eu já falei, né, anteriormente que o uso do método é muito válido para as decisões que envolvem muita complexidade. Tá? Talvez na Challenger, se eles tivessem feito um checklist, tivessem visto ponto por ponto, talvez a gente teria 7 astronautas a mais hoje. Tá? O método são usados na prática, eles agregam efetivamente valor? Acho que vocês perceberam que eles agregam. Quando usado na dose certa. Ferramenta é igual remédio, tá? Não adianta você querer, vocês na engenharia de produção, todos são engenharia de produção aqui? Na engenharia de produção, eu sou engenheiro eletricista também. Depois, no mestrado, doutorado, que eu fiz engenharia de produção. Mas o engenheiro de produção, ele tem um monte de decisão para tomar, um monte de critério, e a gente fala, hoje você entra na fábrica, todo mundo quer fazer Lean Six Sigma, eu quero ser Green Belt, eu quero ser Black Belt, eu quero formar Green Belt, eu quero formar Black Belt. A gente precisa disso? Lá no Grupo Petrópolis a gente usa Lean, usa o pensamento enxuto, como a gente fala em português, que é o nome que a gente usa lá aportuguesado. Muito pouco, apesar de ter 2 Master Black Belt, apesar de ter um monte de Green Belt, a gente não usa o Green Belt só quando precisa de fato, quando você tem uma redução de variabilidade do sistema. Se você só quer reduzir desperdício, é Lean. E a maioria dos problemas é redução de desperdício. Faz sentido? Então tá. Eu deixo algumas referências aqui só para ilustrar. Esses livros aqui, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Leiam todos. Toda empresa que eu entro, a gente faz um hábito por mês. Tá? É imprescindível, para mim, no meu entendimento, que leia. O poder do hábito ajuda a gente a mudar os hábitos, a não tomar decisão, muitas vezes por impulso. Tá? E o Paixão por Vencer é o livro que vocês comprem. Pelo menos eu comprei, li há muito tempo atrás. Jack Welch. Conhece o Jack Welch? O cara da GE. Ele que impulsionou o Six Sigma no mundo. Tá? Então, o Jack Welch é o livro para ficar na sua mesa de trabalho. Esse livro é imprescindível. Eu trabalho com ele do lado, assim, porque ele é muito importante. Ele tem muita dica legal. Principalmente quem for, quando vocês estiverem perto de assumir gerência, supervisão, esse livro é muito bom, é muito legal, tá? Ele fala também do Six Sigma, mas ele fala basicamente da trajetória dele. Tudo bem? Pessoal, eu trouxe isso para falar com vocês, muito modestamente, queria falar pouco, mas trazer uma mensagem forte para vocês, que era a mensagem do quê? A gente vai tomar decisão, vocês têm que tomar decisão. Primeiro ponto, não se escondam para não tomar decisão. A empresa não gosta do cara que sai sem critério, tomando decisões, mas ele também não gosta do cara que se omite. Então, a gente tem que assumir assumam desde o primeiro dia na empresa a responsabilidade de vocês. Obviamente, não tomem riscos desnecessários. Gestor existe para isso, companheiros existe para isso, colegas existem para isso, mas aprendam a ir se sentindo seguro com tomar decisão. Porque quando vocês chegar na mesa do gerente, vocês vão ter que tomar. E se não tomar rápido, o diretor toma e você não está lá mais amanhã. Então, a gente tem que ser ágil, principalmente indústria. Tá? Tem que ser muito ágil na tomada de decisão, mas sem correr risco. Então, vocês têm que usar muito a networking dentro da organização, os pares, os superiores, os abaixo, para que a gente efetivamente tenha a melhor decisão possível. E como eu falo para o meu pessoal, é o seguinte, vamos errar todo dia. Nós temos que errar todo dia. Só que vamos errar erro novo. Vamos aprender com os erros do ontem, do hoje, e amanhã não vamos errar mais. Vamos errar erro novo, vamos dar chance para erro novo.
E não se esqueçam de uma coisa, a gente mais erra que acerta, só que a gente depois tem que consertar o erro. Então, nunca deixe de assumir a responsabilidade. Tem um erro, vamos assumir e trabalhar para não cometer mais. Tá bom? Estou à disposição para as dúvidas. Muito obrigado pela atenção. Primeiramente, queria agradecer ao Laércio, professor Laércio, porque já é mestre. Né? Parabéns. Muito obrigada. E vou convidá-la a sentá-lo aqui para que a gente abra a sessão de perguntas. Vocês querem me deixar nervoso? Me deixa sentar. Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas? Só uma para eu ficar feliz, vai? Professor, eu vou perguntar uma coisa. O treinamento de Lean Six Sigma, né? Quando você vai aplicar, por exemplo, na empresa, eu fiz o Green Belt até, fiz Yellow Green. Só que eu, por exemplo, eu como analista, eu não aplico muito, né? Difícil. Só algumas vezes alguma melhoria de processo, alguma visão de mapa. Você acha que vale a pena seguir até um nível Black Belt, por exemplo, para quem não é ainda um líder ou gestor de projeto? Sim e não. Deixa eu me explicar. Pessoal, a gente faz Green Belt errado nas empresas, normalmente, muitas vezes. O cara, para entrar no Green Belt, ele tem que ter um projeto bem definido. Um projeto de redução de variabilidade, preferencialmente. Porque a maioria das empresas fala, vai fazer Green Belt, eu gosto de você, Veridiana, vai fazer Green Belt lá na empresa. Depois ela faz, não tem um projeto atrelado, ela não pratica, e depois de algum tempo, você esquece. Tá? A gente só dá nós damos o treinamento de Yellow Belt na empresa, lá no Grupo Petrópolis, como funciona. Yellow Belt, que é o básico. Kikubari, né, no japonês, né, o básico bem feito. Kikubari é o básico bem feito. A gente faz primeiro o básico, o Yellow Belt. O cara se destacou, terminou um projeto, concluiu um projeto, num formato A3, num formato muito simples. Concluiu o projeto, aí os que se destacam viram Green. Só que para entrar na sala do Green Belt, o gerente, o diretor dele tem que assinar um projeto que ele vai fazer até o final. Um projeto estratégico alinhado à estratégia da área. Por quê? Porque um monte de gente entra sem projeto, um monte de gente entra com um projeto mal definido, e o que acontece? Depois você acaba não praticando. E o ruim é para o cara, porque na hora que você sentar na frente do entrevistador, que sabe, eu sou Master Black Belt, se você sentar na minha frente e não souber, em 2 minutos eu quebro. Não tem jeito. Então, o que acontece? O Green Belt ele tem que ser feito um projeto, e o Green Belt, para mim, tem que fazer um projeto pelo menos por ano. Depois de 2, 3 projetos, ele começa a ficar bom. E aí é a hora de ir para o Black. Aí faz mais um ano, mais 4 semanas de treinamento, mais um projeto maior, envolvendo de preferencialmente mais áreas, com muita estatística. Então tem que ser um projeto muito bem escolhido. E a partir daí você começa a desenvolver o Black Belt também no mesmo sentido, um projeto por ano e assim por diante. Cuidado, isso aí parece besteira, mas é o que separa o joio do trigo. Então, você fazer o Black Belt direto, o que a gente aprendeu do Green Belt? Vai precisar rever o Green Belt, na hora de fazer o projeto vai precisar rever o Green Belt. Então, essa dificuldade a gente vive muito nas empresas no dia a dia. O pessoal treinado, mas não qualificado para trabalhar com as ferramentas. Tá? Eu não aconselho fazer um Black Belt antes de fazer uns 3, 4 projetos de Green Belt. Tá? Quando eu fiz o Black Belt, eu já tinha mais de 20 projetos. Tá? Depois eu fui fazer o Master Black Belt, 2 anos de treinamento, até você ter condições. No meu treinamento de Master Black Belt, eu orientei 320 projetos. Sabe o que é isso? Então, agora, quando eu vou entrevistar os caras, o cara tem que fazer pelo menos, tem que saber rezar a missa, senão não vai. Tá? Mas, brincadeiras à parte, logicamente, e hoje,
voltando até um pouco na palestra anterior, só se me permitem, a gente não escolhe o cara pelo técnico. O técnico a gente treina. Eu treino qualquer um em Green Belt, em Black Belt. Eu tenho Master Black Belt lá sobrando, eles fazem todos os treinamentos. Eu treino qualquer um. O duro é pegar o cara com o perfil. O duro é pegar um cara que tenha vontade de fazer a coisa acontecer, que tenha iniciativa, que tenha vontade, que queira arregaçar as mangas. Porque, às vezes, o engenheiro entra na empresa falando, dá meu laptop aí, meu celular, e não me enche muita paciência, não, que eu sei o que eu faço. E, na verdade, o que a gente precisa é de gente que vai lá, arregaça a manga, conhece a produção, porque o negócio é o seguinte, eu sou corporativo, responsável por 6 fábricas de cerveja, 1 de água, 1 de plástico, 2 usinas hidrelétricas, tudo do grupo. Tá? Se eu não conheço os processos, o que acontece? A produção me engole em 2 segundos. Então, eu tive que conhecer muito bem os processos, eu estou toda hora no processo, eu estou toda hora. Gerente geral nenhum dá bola para gerente corporativo que não vai para a fábrica. Porque ele não sabe falar a mesma língua, ele fala outra coisa. E aí, o que acontece? Quando o gerente corporativo vai na fábrica e fala, faz isso, isso, isso. O cara fala, sim, senhor, sim, sim, sim. O cara vira as costas, pega o avião, o que acontece? Não faz nada. Então, esse é o mundo. A gente, às vezes, vive num mundo de sonho corporativo. Né? A minha área, qualidade e melhoria contínua, ela não produz nada, não produz uma cerveja. Então, se eu não tratar meu cliente como cliente, meus clientes internos como clientes, se eu não souber falar a linguagem deles, eu estou fora da empresa. Então, é muito importante esse senso. Né? Então, quando entrar na fábrica, eu derivei não sei se acho que eu respondi a sua pergunta, mas eu derivei um monte de coisa. Quer dizer, o que é o mundo da indústria? O que é o mundo dos serviços? É viver ali, cada vez mais a gente precisa. A indústria 4.0 precisa de gente cada vez mais envolvida com os processos da organização, envolvida com os produtos, que conheça efetivamente o que se faz na organização. Mais alguma dúvida? Oi, boa noite. Meu nome é Amanda. E eu queria saber qual dica você dá para a gente que ainda está na faculdade, até para as próprias faculdades de engenharia. Você falou que falta qualificação, né? Que às vezes vocês pegam profissionais, vocês têm que fazer um curso, dar um curso para eles, capacitar. O que você acha exatamente que falta e o que você dá como dica para a gente já começar a pensar, já começar a trabalhar sobre isso, a desenvolver essas qualidades? Obrigado. Uma pergunta que eu gostaria de responder. Eu trabalho na indústria e nos sábados, às vezes, eu dou aula lá no MBA nosso lá, da região, onde eu estou terminando o doutorado agora. E a minha briga é o seguinte, hoje, eu não sei como que é, não sei avaliar vocês, tá? Mackenzie, mas hoje, no Brasil, a faculdade, existe o mundo acadêmico e existe o mundo da empresa. Eu vivo isso, porque na faculdade eu sou o cara da empresa e na empresa eu sou o cara acadêmico. Eu ouço todo dia esses negócios. Então, nós precisamos aproximar esses mundos. Parcerias, desenvolvimento conjunto, trabalhar. As empresas, elas estão dispostas. O problema, e tem formas de você financiar, inclusive, né? Tem diversos tipos de financiamento. Só que as universidades não são também culpadas porque elas não conseguem sair. É uma burocracia tão grande para fazer as coisas acontecerem que não consegue sair do lugar também. Mas é preciso aproximar esses mundos. É preciso que vocês comecem a entender, primeiro, de novo, o técnico a gente desenvolve. Vocês estão tendo aqui, o que vocês estão tendo aqui é mais que suficiente, eu não tenho dúvida. Tá? Em qualquer faculdade respeitável do país, você tem o conteúdo para ir trabalhar na empresa que a gente pode desenvolver. Agora, vocês precisam se aproximar das empresas. Entendendo, ser curiosos pela empresa, e não curiosos só pelo seu dia a dia. Começar a questionar quais são as empresas que me interessam, começar a visitar empresas. A gente abre lá
Todo ano tem gente do Mackenzie. Quem foi já no Grupo Petrópolis? Alguém aqui foi? Ô, Mário, levanta a mão. Cadê o Mário? O Mário foi. Ele falou, não, tem um monte de gente que foi lá, mentiroso. Todo ano a gente abre para visitas. Vão visitar a empresa, gente. Não estou falando de cervejaria. Qualquer uma. Vão ver como que é. E chega lá, tira dúvida, se aproxime dos profissionais que trabalham nas áreas que vocês estão, que vocês querem. Tá? Vão traçando o seu futuro. Eu aprendi uma coisa lá na Honda com 23 anos. A primeira coisa que o meu sensei me levou lá para o Japão para conhecer a linha, tudo. Daí ele me falou, a primeira coisa, antes de entrar na linha de produção, você traça as suas metas. Quais são suas metas individuais? Então, se vocês não escreverem, escreve no papel. Se você não escrever aonde você quer chegar, alguém vai te levar para o lugar que ele quiser. Se você não souber aonde você quer chegar, você não vai em lugar nenhum, independente de faculdade. Tá? Eu tenho exemplos, com certeza, de pessoal do Mackenzie aqui que se formou e foi bem, tem exemplo mal. Eu me formei na Poli, tem gente da Poli que está super bem da minha turma e tem gente da Poli que está super mal. Por quê? Porque eles traçaram, alguns deixaram se levar e outros se levaram. Então, tomem a rédea da vida de vocês desde o começo. Não se esqueçam de uma coisa também, uma dica importante, tá? Escolham bem seu chefe. Tá? Porque, principalmente estagiário, um chefe, eu consigo estragar um estagiário. A gente consegue estragar o recém-formado. Então, escolham bem para quem que vocês estão trabalhando, como que vocês vão trabalhar. Escolham as pessoas, mesmo que vocês trabalhem, às vezes precisa trabalhar, vai trabalhando, mas vão visualizando sempre quem são seus modelos. Se você trabalha para uma pessoa inescrupulosa, a tendência é que você vai ser inescrupuloso daqui a pouco. Se você trabalha com uma pessoa que dá jeitinho, daqui a pouco você está dando jeitinho também. Então, escolham bem quem que vai... O comprometimento, eu morro de medo de pôr estagiário na empresa, porque o compromisso é tão grande no futuro da carreira deles, mas a coisa mais legal do mundo é quando você vê seu ex-estagiário falar, ó, Laércio, agora eu sou gerente da Jaguar. Ó, Laércio, agora eu sou gerente da Honda. Ó, Laércio, agora eu sou... Assim como a vida de professor também é gostosa, porque quando o aluno chega, olha, eu estou não sei aonde, estou em tal empresa, eu estou em não sei aonde, ou então, igual eu, voltei a dar aula, quero entrar para a academia, isso é a coisa mais gratificante que tem. Então, é mais fácil, se a gente tem que pegar pessoas com bons princípios, bons valores, tenham seus valores também muito claros, e se alinhem em empresas e pessoas que têm os mesmos valores que os seus. Senão, de novo, vocês vão se deixar levar. E hoje, o que eu vejo é um monte de gente se deixando levar. E o pior, vocês estão se formando numa época muito perigosa. Porque os menininhos, as criancinhas que nascem hoje, eles já usam tablet, já usam smartphone, vocês aprenderam no meio da vida. Eu, então, já estou obsoleto. Então, cuidado, que essa turma que vem aí é uma turma perigosa. Eles vêm para morder. Tá? E vocês têm que estar constantemente se atualizando e estar preparado e se adaptando às novas tecnologias. Porque, senão, quando esses caras que têm 5 anos hoje tiver 25, eles vão ser umas bombas atômicas para a gente. Tá? Então, se preparem, continuem preparando e se unam a empresas e pessoas que admirem, que vocês sintam vontade e respeito para trabalhar com elas. Tá? Não sei se fui muito superficial, mas pelo menos algumas dicas. Laércio, boa noite. Ô, Mário, você não vale, só se for aquela que a gente combinou. Laércio, primeiro, desculpa pela informação equivocada no começo da palestra, tá? Os meus alunos, pelo jeito, me abandonaram, os que foram com a gente naquela visita. Estou brincando. Laércio, você mencionou que você participou de uma centena de trabalhos na área de melhoria, certo? E eu, como professor de logística, não posso perder a oportunidade de perguntar, né? Tem alguns desses trabalhos que estão ligados à área de logística? E se você puder comentar brevemente algum deles, por favor. Próxima pergunta.
O meu black belt foi reduzir estoque. E é o maior trauma que eu tenho na vida, porque eu tinha que reduzir na verdade, eu tinha que aumentar o giro do inventário da organização, que em redução eram 3 milhões de dólares. Eu fiz tudo bonitinho, tudo bacaninha, não tinha um dado confiável. Então, a primeira coisa no projeto de Six Sigma é: você tem dados confiáveis? Primeira pergunta. Né? Não tem. Porque todo mundo dava um jeitinho no relatório, todo mundo dava um... E eu comecei, fiquei 6 meses coletando dados, daí eu fiz o projeto, fiz bonitinho, não sei o que mais, 3 milhões, 1 ano e meio depois, né, deu acho que 14 meses meu black belt. 1 ano e meio depois, 3 milhões de ganho. No dia de qualificar, strike. Strike é... Como que é? Greve na alfândega. Greve na alfândega. Deu greve na alfândega, acumulou 18 containers no porto e o meu inventário subiu em 18 milhões. Eu quase perdi o projeto por causa disso. Mas logística, redução de estoque, tem projeto de monte, sempre é importante. Hoje a gente tem uns 2 lá na organização. Tá? Por quê? Não se esqueça de uma coisa: reduzir variabilidade, não é só reduzir o tamanho. Tá? Logística, cada vez mais transporte tem sido importante. Tá? Na época, a LL, acho que fez uns 80 projetos de uma vez. Tá? Eles tinham muita gente treinada, fazendo desde balanceamento de carga até balanceamento de container em navios, e dentre outros projetos na área. Mas a gente tem uma boa quantidade de projetos, muitos dos projetos, e cada vez mais, né, a logística tem sido fundamental, porque a logística não agrega valor. Apesar do pessoal discordar, logística é a área que não agrega valor. Quando você compra um carro, você não quer pagar o transporte dele até a sua casa, quer? Quando você compra cerveja, água, você quer pagar o transporte dela até a sua casa? Não, você queria ter uma torneirinha de água mineral e tomar água mineral a qualquer momento, não é isso? Cerveja, idem. A latinha é dispensável, o transporte é dispensável. O que eu quero é cerveja, não quero transporte, não quero caminhão. Então, por isso, como é uma etapa que não agrega valor, mas é necessária, ali você tem que ter as melhores otimizações. O que se espera é que se tenha a melhor otimização, tanto das rotas, quanto por isso que tem um monte de projeto justamente para isso. Onde eu vou hoje, para eu abrir uma revenda distribuidora de cerveja, que todas do Grupo Petrópolis são nossas. Para eu abrir uma, hoje são 160, para eu abrir uma 161, eu preciso estudar muito bem todo o ramo, e aí é quase um projeto Six Sigma, todo o local, para ver até o raio que o caminhão vai atingir, a distância que o caminhão vai atingir, quanto carregado tem o caminhão. Você sabe que tem da cerveja tem um negócio interessante, né? Já falando mais uma coisa, estou comendo muito tempo. Se você não distribui legal a carga da cerveja, quando você está na balança, se você dá uma brecadinha, a cerveja vai um pouquinho para frente, pega no eixo da frente e dá sobrepeso e multa. Então, até o balanceamento da cerveja dentro do caminhão é importante. Então, tem N projetos Six Sigma de melhoria contínua. A melhoria contínua eu tenho, hoje, 2 pessoas do corporativo só trabalhando com logística. Tá? Tem muita coisa lean também. Porque os caras você pega uma revenda, o cara põe 14 pallets de cerveja enfileirados. Isso é terrível. Lógico que vocês não sabem, né? No caminhão só cabe 13. Então, sempre o último fica aqui, ó. Eles põem 13, tira 13, 13 tira 13, fica um sobrando. Então, isso não pode ter. E para fazer os caras entender que 13 é melhor que 14, sendo que não tem espaço para armazenar, é terrível. Mas tem um cara chamado FIFO que manda que é melhor ter 13 do que 14. Tá? Respondi? Aquela que a gente combinou pode. Bom, pessoal, eu sei que agora vocês se animaram, a gente teria mais questões, mas, infelizmente, a gente está com o tempo apertado. Queria agradecer ao Laércio
por dividir a sua grande experiência com a gente, esses exemplos práticos, acho que fundamental para os nossos alunos. Muito obrigada. Eu queria chamar o professor Augustinho para encerrar aqui o evento. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês estarem aqui até esse momento, mas eu preciso comentar 3 coisas importantes. Primeiro, além de agradecer a presença de vocês, espero que tenha sido bem útil e proveitoso. Nosso primeiro dia foi realmente em cima dos conceitos básicos que nós chamamos 4.0. E esse segundo dia, em cima dos conceitos estratégicos que podem estar embutidos dentro do 4.0. Quem teve a oportunidade de assistir os 2 dias devem ter apreciado isso. O segundo momento, a segunda observação, é dizer que nós não fazemos absolutamente nada sem uma equipe. E esse trabalho é exatamente a prova de uma equipe que começa desde a nossa direção, passa pelos coordenadores e chega aos professores. E nós trabalhamos realmente em equipe. Não é novidade para vocês, que também são treinados a trabalharem formando as equipes. E o meu terceiro recado é agradecer particularmente a uma professora que teve a capacidade de liderar, organizar todo esse processo, e a professora Veridiana. Eu gostaria de chamá-la aqui. Para receber uma pequena lembrança nossa pelo trabalho e desempenho que ela teve o tempo todo. E não é fácil um processo em que, como vocês observaram, tem começo, meio e fim, e linkar todos os detalhes relacionados a um evento como este. Então, a lembrança que nós estamos dando são coisas muito pequenas. E esse aqui é o teu certificado, claro. Gostaria de agradecer a presença de todos e encerrar, então, essa participação. Boa noite e bom proveito e boas reflexões.